Vamos lá, pessoal, nós temos muitas coisas hoje para serem faladas, ministradas. Um prazer te receber aqui, que Deus te abençoe. Se acomode aí, se você já bebeu uma aguinha, vamos lá se organizar para você se assentar. E eu quero ministrar a palavra de Deus. Diga comigo assim, qual é... Não, só quem está vivo, vamos lá, só quem tem certeza que está vivo, ok? Vamos lá, diga assim, qual é a finalidade do cristão no mundo? Uau! E aí? Qual é a finalidade da nossa existência? Será que nós, como cristãos, estamos fazendo ou desempenhando o nosso papel? Primeiro vamos simplificar aqui de forma mais clara. O que é ser cristão? É crer em Deus, é crer em Cristo. O católico é cristão? Sim, claro, ele crê em Cristo. O evangélico é cristão? Sim ou não? Sim, ele também crê em Cristo. Mas será que todos nós que compomos essa classe, chamada de cristãos, estamos cumprindo o nosso papel na terra? Estamos nos posicionando como tal? As pessoas quando olham para nós, as pessoas quando se assentam para nos ouvir, eles conseguem ver o Cristo em nós? Porque a primeira vez que surgiu a palavra cristão foi na Antioquia. Os discípulos estavam lá anunciando o evangelho, e o povo ficou olhando para eles e falaram assim, esse povo é cristão. E o que significa cristão? Diga comigo, pequenos cristos. Uau! Então, cristão é um Cristo pequeno, é alguém menor do que o mestre maior, e ele tem uma finalidade, ele tem uma função, há um propósito para a sua existência, há uma missão para a sua trajetória terrena, que é o que nós vamos aprender hoje. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que não estamos aqui na terra simplesmente para se opor contra tudo que existe no mundo. Tem muitos cristãos que acham que estão aqui para se opor a tudo. Não, porque isso não está certo. Não, porque isso não é de Deus. Não, porque Jesus não está nisso. E ele se gaba da sua religiosidade. E ele se torna antipático. Porque muitos não querem conviver com certo tipo de pessoa. Mesmo aqueles que se dizem cristãos. Porque eles se tornam chatos. Eles se tornam arrogantes, eles se tornam egoístas, e eles parecem que entram dentro de uma roupagem divinamente santa, entre aspas, e eles começam agora a julgar todo mundo ao inferno. Espera aí, será que nós estamos aqui simplesmente para ir contra as ideias e ideologias humanas? Não, o que você está falando está errado. Você nem deixou a pessoa falar. Não, o que você está falando aí, não quero ouvir. Sabe, será que isso é ser cristão? Será que ser cristão é fazer parte de um prédio onde nós nos reunimos de forma congregacional? Então, abrindo aspas, será que ser cristão é vir na igreja todo domingo? Será que ser cristão é você pegar a sua Bíblia uma vez no mês e folheá-la? Será que ser cristão é você uma hora ou outra falar com Deus, orar a Ele? Não, isso não é ser cristão. Será que nós estamos aqui como cristãos para condenar quem não crê em Deus ou quem não faz parte da nossa denominação religiosa ao inferno? Eu não sei se você sabe, mas o cristianismo é a maior religião do mundo. Segundo é o islamismo. Terceiro, o hinduísmo. Eu não sei se você sabe, mas segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 85% dos cristãos. Mas espera aí, se
somos a maioria no mundo, se somos a maioria na nossa pátria amada, estamos vendo algum impacto no mundo e no Brasil? Você, quando olha para a sua sociedade que você compõe, em Patos de Minas, no seu bairro, na sua empresa, na sua faculdade, será que as pessoas estão sendo afetadas, sabe, impulsionadas, influenciadas por aquilo que dizemos ter, ser? Há pouco tempo, um jogo de futebol foi parado, porque um jogador era muçulmano, e eles tiveram que parar a partida para ele fazer as suas orações, e todo mundo o respeitou. Mas você não vê ninguém chegar na empresa e dizer assim: patrão, peraí, antes do senhor liberar a gente para ir para a construtora, nós queremos fazer uma oração. Você não vê um cristão, sabe, parando um ônibus e dizer: pessoal, sei que vocês estão indo para o trabalho hoje, mas eu quero abençoar vocês antes de chegar na empresa. A gente não vê um cristão influenciando a sociedade. Infelizmente, o que vemos são muitos cristãos culpando a sociedade, mas ele não se move um dedo para ajudar a transformar a sociedade pela qual ele talvez diga que ama e que queira ver uma melhora. Sabe, hoje é um domingo da ativação, e Deus quer nos despertar para esse encargo, para essa responsabilidade. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Então, para as pessoas verem Cristo em nós, primeira coisa, nós devemos parar de viver de aparência, porque a aparência é hipocrisia. Aparência é falsidade. Nós precisamos viver de essência, e essência é uma realidade. Então as pessoas, quando se aproximam de nós, eles têm que receber aquilo que carregamos. Se você carrega o Cristo, as pessoas precisam ser impactadas pela glória do Cristo. Se você diz de verdade que é um cristão, o seu comportamento, de 1 a 10, qual é a nota que você dá? Não fala não. Sabe, de forma global, parece que o mundo está indo de mal a pior. Parece que o mundo não está evoluindo, parece que o mundo está regredindo. Mas qual é o problema do mundo? O problema do mundo são os cristãos, que estão calados, que deixaram de se posicionar, que deixaram de combater a mentira, a hipocrisia e tudo aquilo que é perverso. Sabe, a gente conforma com tudo, e a palavra de Deus diz: não conformeis com esse mundo. E eu não estou falando para você pegar uma bandeira A, B ou C, ir para a rua e querer brigar, querer degladiar com alguém, não. Eu estou dizendo para você se posicionar como filho da luz. Uau, você está comigo? Sabe qual que é o problema? É que nós, como cristãos, não assumimos o nosso papel. O problema é que nós, como cristãos, não levamos a sério o professar da nossa fé. A gente brinca mais do que leva a sério as coisas de Deus. Deus para a gente, na verdade, Ele se tornou um amuleto da sorte, o gênio da lâmpada, para realizar os nossos 3 desejos. Geralmente Deus, Ele perdeu Ele perdeu o trono do nosso coração, porque o nosso coração está sobrecarregado de tantas coisas que buscamos, de forma natural, de forma carnal, pois pensamos que só satisfazer a nossa carne, a nossa existência natural, já está bom, mas esquecemos que somos um ser também espiritual, que somos eternos, que precisamos cuidar da nossa moradia, do nosso ser, da nossa casa. Sabe, o problema é que a gente tem medo de perder a popularidade.
E para não perder alguns seguidores nas nossas redes sociais, nós não falamos tanto de Jesus. E o mundo não está precisando de mais uma cartilha, o mundo não está precisando de mais uma nova tese, ou uma nova ideia, ou uma nova descoberta. O mundo está precisando de trazer Jesus de volta. Porque quando Jesus vem, o reino dele também vem. Quando Jesus chega numa casa, numa família, o céu que é dele também vem na nossa vida. E tudo que existe no reino de Deus muda de endereço. Então o que você precisa? Simplesmente do reino de Deus na sua vida. O que precisamos? Simplesmente da presença de Cristo na nossa vida, no nosso relacionamento, nas nossas negociações empresariais, sabe? Na nossa forma de agir em família. Se Cristo estiver interligado a tudo aquilo que, sabe, condiz comigo e com você, cara, viveremos para a glória de Deus. E esse é o grande propósito da nossa vida. Fazer tudo para a glória de Deus. Você compreende, sim ou não? Quem está compreendendo isso aqui? Mas a gente tem medo de assumir Jesus. Sabe, tem um dado aí, se a gente como cristão não influenciarmos os povos, o islamismo vai influenciar. Porque aonde eles chegam, eles não se adaptam à realidade do mundo ou do país que eles estão inseridos. Eles trazem consigo a sua realidade. Não são eles que se adaptam a nós, mas são muitas pessoas que se adaptam ao seu estilo de vida. Sabe qual é o problema? Que Deus te colocou naquela empresa disfarçado. Você não está lá como um operário, você não é um dentista, você não é um médico, você não é um empresário, você é um cristão e está lá para influenciar pessoas na sua área profissional. Só porque a gente entra em algumas áreas e esquecemos que somos cristãos, esquecemos a nossa identidade, esquecemos o nosso encargo e automaticamente somos influenciados. Então, um cristão que realmente tem Deus e Cristo como fundamento, ele deveria ser o melhor funcionário, ele deveria ser o melhor patrão, ele deveria ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai. Então, por quê? Porque ele tem a luz. Por quê? Porque ele conhece Deus. E tudo que ele vive fundamentado, pautado, interligado com a realidade de Deus. Há muitos anos atrás eu ouvi algo que me chocou. Alguém que trabalhava na área criminal, na colônia penal de Patos, um amigo, ele me disse assim: olha, Jansen, cara, a maioria dos presos, um dia, foram de alguma igreja. A maioria deles também já foram filhos de pastores, de líderes, de religiosos. Aí eu fico pensando, aonde que foi o erro? Porque nós precisamos entender isso. Você não pode passar no mundo sem deixar algo em alguém. E o que fica é o que você deixa nas pessoas. Então Deus nos deu a oportunidade de marcarmos pessoas com a sua realidade, com a realidade do reino de Deus. Por quê? Porque a realidade do reino de Deus é eterna, não é passageira. Mas às vezes você só quer marcar as pessoas com a realidade do mundo natural. E tudo que você faz pelas pessoas de forma natural, vai passar. Porque tudo que é natural tem um tempo de durabilidade. Você está comigo? Amém?
Sabe, Deus está nos ativando hoje para uma finalidade exclusiva, única, não existe outra. Todos nós que somos cristãos, e a pergunta é, quem é cristão aqui? Levanta a mão. Quem crê em Deus? Quem crê em Cristo? Todos, sem exceção. Nós temos uma única obrigação, nada mais, nada menos. E talvez você pense, uau, pastor, beleza, então eu realmente estou precisando ir na igreja mais. Não, não estou falando disso. É, pastor, verdade, eu estou sentindo o que o senhor está falando, eu vou comprar um terço novo porque eu preciso rezar mais. Não tem nada a ver com isso. É, pastor, realmente eu preciso comprar uma Bíblia grande, extra GG, para mim andar com ela debaixo do braço, colocar ela na entrada da minha casa, sabe, para expulsar um bocado de mal olhado, eu preciso levar uma água benta. Não, não estou falando sobre isso. Você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos ler Mateus 5,13. Evangelho de Mateus, capítulo 5,13. Vamos ver qual é a finalidade do cristão. Mateus 5,13 diz: vocês são o quê? Ponto final. Jesus está dizendo uma frase afirmativa. Jesus trouxe uma realidade. Vocês são o quê? Ponto final. Aí vamos continuar. Mas se o sal perder o seu sabor, tem como restaurá-lo? Claro que não. Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Hoje o sal, ele é selecionado. E quando eu era criança, em 80 para 90, havia muitas vizinhas e vizinhos da minha família que tinham um papozinho no pescoço. Depois de um certo tempo, começaram a falar que isso era falta de iodo. Por isso que o sal é o quê? Iodado. Então o sal, hoje, ele traz uma realidade para nós, diferente do tempo de Cristo. No tempo de Jesus, o sal, ele poderia perder o seu sabor. Se o sal, na hora de ser extraído, e geralmente em Israel, no Oriente Médio, ele era extraído do Mar Morto. Por que o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Por causa da sua densidade de sal. Tanto é que dizem que as pessoas não afundam nele. Você pula e você boia, você flutua. Só que existe uma profecia para o Mar Morto. E nós vamos ver isso nos jornais em breve. A Bíblia diz que o Mar Morto voltará a ter vida. Nós vamos ver uma quantidade de peixes nele. E o povo vai ficar assustado. E quando você vê isso nos telejornais, você vai dizer: a Bíblia é verdadeira. E você vai se orgulhar do cristianismo. Mas no tempo de Cristo não era assim. Então o sal, quando ele era às vezes colocado do lado do cálcio, ele perdia a sua intensidade, a sua essência. E ele não prestava para mais nada. O sal tinha duas finalidades. Primeiro, para temperar. Segundo, para conservar. Mas o sal tem algo muito legal. Ele aumenta a nossa sede. Basta você comer uma comida salgada, você bebe mais líquido. Profeticamente eu quero dizer que Deus está levantando uns saleiros em Patos de Minas. Que nós vamos contaminar as pessoas com o sal de Deus. E ao mesmo tempo nós vamos deixar fluir o rio de Deus. Eles receberão o impacto da palavra. E eles serão saciados pelas águas do Espírito que estão fluindo dentro de nós. Glória a Deus. Você compreende isso? Vamos lá, versículo 14. Vocês são o quê? Ponto final. No mesmo texto, Jesus fala duas frases afirmativas. Primeira, vocês são o sal. E agora ele diz que nós somos a luz. Uau! Para que serve a luz? Para atrair. Para trazer conhecimento.
para dar direcionamento, porque ela clareia o caminho. Qual é a finalidade do cristão no mundo? Ser sal e ser luz no universo. Você quer conhecer um falso cristão? Procura nele sal, tempero. E isso está relacionado à presença de Deus. Tempero está relacionado a um posicionamento, a um equilíbrio, a uma atitude, a uma nova mentalidade, que também gera uma nova ação. Então, se eu digo que sou cristão, até o ateu, escuta o que eu vou te dizer, escuta. Se você diz, eu sou cristão, olha para mim, se você diz, eu sou cristão, até o ateu, que não crê em Deus, ele sabe como um cristão deve se portar. Até um ateu que não crê em Deus é capaz de criticar um falso cristão que não tem atitude cristocêntrica. Então espere, o que Deus quer de mim no mundo? O que Deus quer de nós como cristãos? Que possamos ter um equilíbrio na nossa sociedade, que possamos impactar pessoas, que possamos temperar a vida de pessoas que estão insípidas, sem gosto. Que a gente como cristão possa trazer vida, alegria, cores na vida de alguém que está em um clima acinzentado, nublado, sem esperança, sem perspectiva, sem fé, sem amor. Você está comigo, sim ou não? Então existem milhares de pessoas, e eu profetizo, que serão afetadas, que serão, em nome de Jesus, influenciadas pela sua vida, pelo Cristo que está em você. Porque se nós, como cristãos, não influenciamos alguém, ele será influenciado por agentes de Satanás, por agentes das trevas. Quantos amigos seus, quantos amigos seus estão indo de mal a pior, porque estão sendo influenciados por alguém que não carrega o Cristo? Quantos amigos seus agora, nesse exato momento, está pensando no sétimo ato, né? Sétima vez que ele tenta cometer, ou vai cometer, ou vai tentar, melhor dizendo, o suicídio. Já escreveu a 6ª carta, agora ele está pensando na 7ª. Por quê? Porque ele está sendo influenciado por agentes das trevas. Cristo está nos chamando hoje para um posicionamento. E vamos ler o versículo, vamos continuar a leitura, do 14. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ele pega essa lamparina, essa lanterna, essa candeia ou um candelabro e ele coloca num lugar apropriado. Para quê? Para iluminar todo o ambiente, toda a casa. Sabe qual é a minha finalidade e a sua? Segura para não cair da cadeira. Clarear o mundo. O mundo já está cheio de trevas, mas os filhos de Deus estão se levantando como filhos da luz. Eu declaro que aonde você chegar, a luz de Deus vai chegar com você. Eu declaro que na sua casa, na sua família, você não é ovelha negra mais, em nome de Jesus. Você é uma ovelha que carrega a luz divina, a luz de Deus. Amém, gente? Você pode celebrar Jesus hoje? Uau, diga glória a Deus. Agora preste atenção, Jesus disse, vocês são, ou seja, você é. Jesus não disse, vocês têm. Não é sobre ter luz, é sobre ser luz. Um brasileiro lá na China, o que ele é? Brasileiro. Ninguém tira isso dele, porque ele carrega essa essência, faz parte do seu DNA, faz parte da sua história. Então um cristão, aonde ele estiver, ele deve ter essa essência do Cristo. Então Jesus está dizendo, vocês são, se comporte como tal.
que o seu DNA, que as suas palavras, que os seus pensamentos, que as suas ações revelem, de fato, que você é um cristão. Se a gente diz que é cristão, mas não há sabor, não há luz em nós, algo deu errado. E nunca dará algo errado na fonte maior que é Jesus, sempre dará em nós. Porque infelizmente muitos estão bebendo das águas do Espírito e também bebendo das águas de cisternas poluídas. O que é isso, pastor? Você ouve a palavra, mas você não aplica a palavra no seu coração. De repente vem um inimigo, uma pessoa disfarçada de amigo, e ele traz uma palavra tão pesada, tão negativa, que aquilo que você ouviu de Deus, que trouxe esperança, automaticamente é arrancado do seu coração. E você perde toda a expectativa sobre o que Deus vai fazer na sua vida. O sal misturado com alho e pimenta, ele perde o sabor? Nunca, eu nunca vi. Sal é sal, irmão. Ele veio para interferir. Irmão, olha para mim. Qualquer comida ruim, com uma pitadinha de sal, desce redonda. Pega lá uma comida ruim, filho, da sogra hoje. Tem sal aí? Eu acho que faltou um salzinho hoje na comida aqui, sabe? Você não quis falar, mas você pensou, nossa, hoje está ruim o negócio. Irmão, sal, ele não pede desculpa. Se você põe muito, estraga. Se põe de menos, é horrível. Então, um bom cristão, ele é moderado. Sabe? Você precisa interferir na vida de alguém. Com sabedoria, com amor e com responsabilidade. Alguém precisa conhecer Jesus, cara, através de você. Você talvez pensou assim, sabe, eu gosto de ir na igreja, mas eu não quero assumir compromisso. Eu gosto de ir na igreja, mas assim, eu quero ir, sentar, ouvir a palavra e vazar na braquiara. Ok. Infelizmente não tem como. Porque se você é cristão, o rio de Deus vai fluir de você de um jeito ou do outro. Se você é cristão, se prepare. Alguém vai bater na sua porta e vai dizer, ora por mim. Lembra de mim hoje no culto. Libera uma palavra na minha casa. Libera uma palavra na minha empresa. Se você é cristão, alguém está vendo o brilho de Deus na sua vida. E não tem como apagar a luz que Ele acendeu. Não tem como tirar aquilo que Ele já colocou em nós. Oh! Sabe, Deus quer nos usar de forma coletiva e de forma individual. Precisamos nos unir como cristãos e agir em prol da nossa sociedade, mas também precisamos agir de forma individualizada. Que é isso, pastor? Você não pode esquecer que você é cristão amanhã, segunda-feira, na sua empresa, no seu trabalho. Porque ser cristão, preste atenção, ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Olha aí que legal. Mas ser cristão na hora que o gigante levanta, ser cristão na hora que a dor vem, ser cristão na hora que a vaca vai para o brejo, ser cristão na hora que você vai para o saldo e ele está negativo, e você começa a embranquear a cabeça, uau, aí é que está a diferença. Ser cristão quando você é afligido, ser cristão quando você é perseguido, ser cristão quando você é acusado, aí que está o negócio. Você compreende, sim ou não? Deus não está nos chamando para ser luz na igreja. Deus está nos incumbindo, nos comissionando para ser luz lá fora. A sua casa, peraí, presta atenção. Você acha que Jesus chegou até você por quê?
Você acha que Jesus te salvou lá no meio daquela cambada de gente? À toa? Claro que não. Jesus nunca joga para perder. Ele escolheu você porque Ele sabe que através da sua vida, milagres serão gerados em toda a sua geração. Jesus sabe que o que Ele começou na sua vida vai ser derramado na vida daqueles que você ama. O que Jesus começou a fazer no seu coração vai ser compartilhado com outras pessoas. Sabe, nós como igreja, nós precisamos nos envolver de forma intercessória, missional, evangelística, combatendo a imoralidade, combatendo a corrupção, a perversidade. Você precisa se posicionar. Você precisa, sabe, ir para a oração. Você precisa abençoar a sua nação. Você precisa abençoar a sua casa, a sua família. Você precisa levantar de madrugada e orar pelos seus filhos. Você precisa levantar de madrugada e orar pela sua despensa. Você precisa orar, seja de madrugada ou não, não é uma regra, ok? Não pegue isso como regra. Mas você precisa orar todo o tempo, abençoando aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Quantos pais estão amaldiçoando seus filhos? Quantos pais estão jogando os seus filhos, sabe, para a rua, para aquilo que tem trago dor, sofrimento? Então está na hora de nós revermos algumas coisas em nós. Quantos filhos Jesus está salvando, mas Ele, sabe, Ele está preocupado só com Ele, Ele não preocupa com a mãe, com o pai, com os irmãos. Ele não leva Jesus para sua casa. Onde você estava, filho? Estava por aí. Não tem coragem de dizer: mãe, hoje eu fui na igreja e Jesus falou muito comigo, mãe. E a senhora precisa conhecer, mãe, Jesus de verdade. Mãe, nós precisamos trazer Jesus para a nossa casa. Mãe, Jesus precisa entrar, sabe, na casa do meu irmão com a esposa dele, na casa das minhas sobrinhas. Mãe, Jesus precisa entrar na nossa família. Cara, que dia que você vai fazer isso? Que dia que você vai usar suas redes sociais para inflamar todas as pessoas que você conhece, falando do amor que te amou primeiro, que te salvou, que mudou sua vida, cara? Efésios capítulo 5, 8, eu quero ler, por favor. Efésios 5, 8. Porque antigamente, ou outrora, ou em tempos passados, vocês eram trevas, eu era treva. Não havia luz em mim, cara. Não havia luz na minha família. A minha família era maldita, cara. Não tínhamos esperança. Não havia paz na nossa casa. Quando eu reunia os meus tios, a minha família toda, cara, era uma algazarra, era uma briga. Era uma falta de acordo, cara. Quantas vezes a festa acabava porque o demônio vinha e as pessoas davam lugar. Mas um dia, cara, Jesus sorriu para minha mãe, cara. E através da minha mãe, Jesus foi reinando em cada coração na minha família. Outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Agora vocês são filhos da luz. Agora o que há em vocês vem de Deus. Agora o que está no seu coração vem do Espírito Santo. Agora o que está ganhando forma na sua mente não são os pensamentos de morte, mas os pensamentos de vida. Por causa de Jesus, cara. Por causa dele. Não é por causa de religião, cara. Como eu queria que você entendesse isso, cara. Não é sobre uma regra de fé. É sobre um amor que nos consome, cara. É sobre um amor que nos atraiu, cara. É um amor que nos reposicionou como filhos de Deus. Não tínhamos direito a nada, mas Ele sorriu pra gente, cara.
O mundo é nossa responsabilidade, cara. Os nossos irmãos são as nossas responsabilidades. A nossa família é a nossa responsabilidade, cara. Os nossos amigos são a nossa responsabilidade. Cara, os meus filhos, as minhas filhas. Cara, nós temos muito a fazer. E a gente precisa despertar a nossa vida, cara. Porque as pessoas não querem presentes. As pessoas querem uma presença sua. As pessoas querem a sua mão estendida. As pessoas querem o seu sorriso. As pessoas querem o seu abraço. As pessoas estão atrás de esperança, cara. Deus está levantando alguém aqui, cara. Uau, Deus está levantando uma geração que vai transformar destinos. Deus está levantando uma geração. Se é contigo, levanta a mão, cara. Eu estou sendo profético agora. Deus está levantando a gente para o novo tempo que virá sobre a nossa nação, para o novo tempo que virá sobre a nossa família, sobre o novo tempo que virá sobre os nossos amigos, cara. Aplaude Jesus, receba isso. Cara, não é sobre ficar dentro de uma igreja. É sobre um posicionamento com Jesus. Hoje é o domingo da ativação. Nós precisamos ser ativados para viver de verdade o Cristo. Uau, você está pronto para assumir Jesus? Você está pronto, sabe, para abrir o peito e dizer, cara, eu tenho Jesus na minha vida. Tudo que eu tenho é de Jesus. Tudo que eu sou é de Jesus. Será que você tem coragem disso? Essa é a nossa finalidade no mundo. João 8,12, eu quero ler com vocês. Uau, conferência profética está trazendo algo novo, hein? Está pegando aí? João 8,12, Jesus dizendo, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou. Falando novamente ao povo, Jesus disse, quem me segue. Ele não disse, siga o pastor. Mas se quiser me seguir, como disse Paulo, eu me atrevo a dizer, eu sou imitador de Jesus. Imita a minha vida, imita eu. A gente vai chegar longe. Tem pastores que não assumem a responsabilidade, eu assumo. Eu sou apaixonado pelo Cristo, cara. Eu amo Jesus de verdade, cara. Eu estou pronto para morrer por Ele, eu estou pronto para abrir mão de tudo por Ele. Quem me segue nunca andará em trevas. Ele não disse para você seguir papa. Jesus não disse para você seguir apóstolo, bispo, padre. Jesus disse, quem me segue nunca andará em trevas. Sabe por que a gente vive alguns momentos de trevas? Porque deixamos de seguir o paradigma, o exemplo, o mestre das nossas vidas. E nós fomos atraídos e de repente começamos a olhar para um lado, para o outro e deixamos de seguir o Cristo. E você seguiu o seu coração e você está vendo aonde você está indo. E a Bíblia diz o seguinte, veja aonde os seus caminhos te levaram. Então não culpe as pessoas, se posicione. É os meus pés que me levam para longe de Cristo. É o meu coração que me afasta de Jesus. É a minha mente que faz com que eu ame mais os meus desejos do que os sonhos de Deus. O nosso reflexo revela quem estamos seguindo, dando ouvidos. Quando alguém olha para você, o que é que ele vê? Pastor, infelizmente eu não tenho nada para oferecer. Queridão, você não tinha, porque a partir de hoje você terá.
partir de hoje você vai revelar Jesus para alguém. A partir de hoje alguém vai chegar perto de você e vai falar assim: você está diferente. A partir de hoje alguém vai chegar perto de você e falar assim: uau, eu sentei do seu lado, eu senti algo tão bom. A partir de hoje alguém vai te dar um abraço e você vai falar assim: uau, fica mais um pouquinho grudado. E você vai pensar: o friozinho tá legal para passar calor humano. Não. Eu estou sentindo algo de você fluindo. A presença dele. A presença de Jesus, amém? Vai inundar o seu coração, amém, gente? Você que está aí atrás, você que está no meio, amém? Vai ter presença de Deus na sua casa, amém? Uau, a presença de Deus lá em casa é tão forte que a pérola acorda dizendo amém. A pérola acorda de madrugada, amém? E eu amém. Jesus está aqui. A pérola agora, ela se assenta na cama e fala: orar. E nós temos que dar as mãos. Ontem nós fomos almoçar no restaurante com a nossa família. E lá no meio do restaurante, ela pegou na mão da Aninha e falou: orar. Jesus está chegando, amém? Jesus será o Rei eterno. Ele será entronizado num trono. E nós seremos os benditos do Pai. Participaremos do seu reino eternamente. Por quê, pastor? Porque em uma vida terrena, não tivemos vergonha de assumir o Rei eterno como nosso Senhor e Salvador. Mateus capítulo 5:16. Estou na reta final, vamos. Mateus 5:16. Assim brilhe a luz de vocês diante de quem? Dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e eles, o quê? Glorifiquem quem? O nosso Deus, o nosso Pai. Então, peraí, as minhas atitudes trazem glória a Deus ou vergonha a Deus? Quando as pessoas olham para nossas atitudes, eles olham e dizem: uau, diferente. Deus é glorificado. Mas quando eles olham para as nossas atitudes e não vê nenhum tipo de nobreza, eles sentem nojo de nós e ao mesmo tempo vergonha daquilo que dizemos professar. A nossa missão é brilhar no mundo. A sua missão é ser diferente. Então, a partir de hoje, a nossa oração é: Jesus, eu quero ser sal e eu quero ser luz. Eu quero ser diferente com a minha esposa, com a minha noiva. Eu quero parar de ser rude, eu quero parar de viver prometendo para minha mãe mudança. Eu quero parar de prometer para o meu pai mudança. Eu vou honrar mais o meu pai, eu vou honrar mais a minha mãe, eu vou honrar mais a minha avó, eu vou cuidar mais dos meus filhos, eu vou lutar pelos meus filhos. Espera aí, isso é ser luz. Isso é ser sal. Está vendo que não tem tanto segredo? Está vendo que não é algo mirabolante, meio que cheio de código? Não, é simples. É se posicionar. É se alinhar com a vontade perfeita de Deus. E qual é o nosso erro? Queremos fazer algo, você nunca vai conseguir, porque você é falho e pecador, ponto final. Mas a partir do momento que você descansa naquele que é perfeito, a luz do que é perfeito apaga as trevas que existiam em nós. Não existe mais pecado, porque agora a luz dele está radiando no nosso ser existencial. Então, quando alguém olha para nós, a primeira coisa que ele vê não é mais os seus defeitos, é a luz de Jesus. Apesar que você tem defeito, apesar que nós é defeituoso pra caramba, mas o que eles veem é a luz de Jesus. Dá uma olhadinha pro irmão de lá, dá uma esnobadinha, entendeu? Você tem a luz, dá uma esnobadinha, fala assim: tá vendo alguma coisa? Se não está vendo, fala assim: comece a ver agora. Fala comigo: Deus, abra os olhos desse irmãozinho.
Ele vai me ver brilhando. Está feliz? O último texto que eu quero ler, 1 João capítulo 1, versículo 5. Eu quero orar, o Espírito Santo está aqui, amém? 1 João capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e nós transmitimos a vocês. Essa é a mensagem que um dia eu ouvi, cara. E o meu legado é transmiti-la a vocês. Deus é luz. E nele não há sombra de variação. Nele não existe nenhuma trevas. Versículo 6. Se nós afirmamos que temos comunhão com Ele, mas, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu digo que tenho comunhão com Deus, mas aí você olha para mim e vê as minhas atitudes meio que de trevas, eu estou mentindo, eu não sou uma pessoa verdadeira. E por que a gente não muda o mundo? Porque um dia nós é de Deus e 29 dias nós é do... Um dia a gente posta foto com a Bíblia, outro dia a gente posta foto com... Um dia eu coloco um salmo, outro dia eu afogo as minhas mágoas nas redes sociais. Desabafei, pronto, falei. Um dia eu quero convidar alguém para o Cristo, outro dia eu estou indo com os meus amigos para o diabo. Aí os amigos olham para mim e vai falar assim: uau, não vejo estabilidade na sua vida. Se for para servir Jesus como você serve, é melhor ficar aqui fora. Porque o que atrai não é o que fazemos. O que atrai é o que decidimos ser. Hoje a Natiele me contou um sonho profético, cara. Uma multidão dentro dessa igreja. Todo mundo cheio do Espírito Santo, algo muito forte. E do céu descia cores sobre nós. Sabe, muitas pessoas não conseguiam ficar de pé. Muitas pessoas não suportavam a densidade da glória. Mas os olhos dela foi aberto e ela conseguiu ver que havia muitas pessoas com capas de proteção, rejeitando o que Deus queria fazer, rejeitando o que profeticamente Deus quer fazer. Então eu preciso que você entenda, se você está em Cristo, se você diz que tem comunhão com Cristo, arranque a capa, arranque a máscara, tira fora toda mentira, e deixa Ele inundar a sua vida, deixa Ele inundar você, amém? Versículo 6, versículo 7, se porém, andamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.